tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vou retirar a minha máscara, sempre pelo elástico, e guardá-la. Muito bem. E agora, vou passar o álcool em gel. Vocês, com certeza, também já sabem bem direitinho passar o álcool, não é mesmo? E assim, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Esta é a aula número 15 de Matemática para segundo ano de Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Bruna e, como já falamos, é importante lembrar, né? Você já lavou suas mãos hoje? Olha só, o nosso amigo Max, lavando a mão bem direitinho entre os dedos, passou o sabão, né? Olha só, lá no meio, e agora está enxaguando. Muito bem, está pronto para iniciar. Então, vamos agora separar os materiais que nós vamos precisar. Caderno ou folha que vocês já registram, lápis preto, borracha e também lápis de cor. Então, vou dar um tempinho para vocês. Quem não lavou as mãos, aproveita para lavar e já vamos retornar. Muito bem, então, agora que vocês já separaram os materiais, vamos para a nossa rotina. O que faremos hoje? Relembrando, então vamos relembrar, né, uma aula que nós já fizemos. Hoje temos hora da história. Vamos ter atividades. Depois, nós vamos brincar. E teremos uma atividade para a próxima aula. Então, relembrando, olha só, nós aprendemos sobre medidas de massa. Então, aprendemos sobre as balanças, né?
Aprendemos sobre quilo, quilograma. Nós tivemos aqui a compra, né, dos pais do Léo que fizeram compras e separaram nas cestinhas. Aos poucos, olha só, um para cada um e foi separando e nós descobrimos, contamos para saber quantos quilogramas havia ao todo nesta compra. Vocês lembram? Descobrimos que havia 8 quilogramas e que eles separaram, né, nas cestinhas e cada cestinha havia 4 quilos de alimentos em cada cestinha. E depois fizemos qual pesa mais, descobrimos lá qual era a cestinha que pesava mais, qual cestinha havia mais quilogramas. Nós contamos aqui 2 quilogramas na primeira cestinha e depois 1, 2, 3, 4 quilogramas. Então, esta é a cestinha com mais quilogramas. E ficamos com uma atividade que era para você desenhar ou colar um rótulo de embalagem que compramos por quilograma. Eu trouxe o meu rótulo aqui, ó. Olha só. Então, utilizei, né? Já está vazio. E comprei, ó, 1 quilo, tá? Essa aqui é uma embalagem de farinha de trigo. 1 quilo. Então, eu realizei a minha atividade. E você? Certo? E vamos para a nossa aula de hoje. Acompanha lá na tela, porque agora é a hora da história. Hoje, a história é: nunca conte com ratinhos. Será que você já ouviu essa história? Quem escreveu foi a Silvana de Ângelo e o Luiz de Rafael. Então, acompanhem porque é muito divertida. Era uma vez 10 ratinhos. 10 ratinhos? Talvez 10 sejam muitos para uma única história. Em poucos minutos, eles comem um livro e, sem livro, nada de história. De qualquer forma, o 10º ratinho não vem mais. Já imaginava, sempre foi distraído. Recém telefonou avisando que perdeu o trem. Não dá para contar com ele, embora seja muito correto. Então, sobraram 9. Para falar a verdade, parece que são 8. 8? Onde foi parar o 9º? Deixou uma mensagem dizendo: volto logo. E ele se inscreveu, na verdade, em um curso de valsa, flamenco e tango. E, por estas horas, deve estar tocando castanholas. Olé! Logo, é uma história de 8 ratinhos. Espere um pouquinho. Estão me dizendo uma coisa. O 8º ratinho nem colocou o relógio para despertar. Está dormindo de pernas para o ar. Ontem à noite festejou o início da primavera até muito tarde. Bem, estamos com 7. Na verdade, o 7º também não vem. Ele está muito ofendido, porque não lhe mandei um cartão de Natal. Ai, então, esta é a história de 6 ratinhos. Você nem imagina como estou chateado. O convite para o 6º ratinho ficou no fundo da minha gaveta. Desta vez, a culpa é minha. Paciência, estamos com 5. E acaba de chegar uma carta. O 5º ratinho mudou de ideia e foi visitar um primo no interior. Será, então, a história de 4 ratinhos. Quer dizer, seria, se o 4º não tivesse encontrado um amor pelo caminho. Ficou muito feliz por ele. Enfim, é a história
de 3 ratinhos. Quer dizer, não. O terceiro ratinho soube que tenho 2 gatos. Ficou com medo e preferiu ficar na toca. Será esta a história de 2 ratinhos? 2 ratinhos seriam suficientes para fazer uma bela história, se o segundo não tivesse ido morar na Austrália para estudar com os cangurus. Nem vou ficar esperando pelo último ratinho. É claro que ele não vem. Vou comprar um pouco de queijo, porque o que eu tinha acabou. Mas, ao voltar na frente da minha porta, está um lindo ratinho cinza a me esperar. Sorri e, pelo jeito como mexe o bigode, dá para ver que ele está muito feliz. Olá, bem-vindo! Eu fui comprar queijo para você. Depois, abra a porta e entramos. Vamos lanchar juntos. E esta é a história. 10 ratinhos? Talvez 10 sejam muitos para uma única história. Em poucos minutos, eles comem um livro. E, sem livro, nada de história. Puxa, gostaram desta história? Eu adorei! Esses ratinhos são danados. Eles não param quietos em lugar nenhum, né? Então, agora, lembrando da história dos 10 ratinhos, nós vamos realizar algumas atividades. Vamos lá? Quantos ratinhos havia no início da história? Vocês lembram? Vamos contar? Acompanhem lá na tela. Olha só, nós já temos aqui a quantidade, mas nós precisamos contar. Então, eu vou colocar aqui uma reta numérica, certo? Cada número vai representar a quantidade. Lá na reta numérica, qual é o primeiro número que nós temos? Isso mesmo, é o número 0. E o número 0 não representa quantidade alguma, certo? Por isso, não temos nenhum ratinho ali no número 0. Vamos continuar? Então, olha só. Número 1, muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então no início da história havia 10 ratinhos. E terminou com quantos ratinhos? Vamos lembrar? Então, olha só, novamente nós temos lá os 10 ratinhos. E a história não terminou com todos. O que aconteceu foi diminuindo. Então, vamos contando. Olha só, havia 10. Depois ficou 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e, por fim, 1. Ficou um ratinho para comer o queijo. Então, já descobrimos, que ficou apenas um ratinho na história. Então, o tema da aula de hoje, situações problema. E as situações problemas que nós vamos fazer hoje é de subtração. Você conhece? Então, nós vamos fazer juntos aqui para aprendermos, certo? Então, acompanhem lá. Havia 10 ratinhos na história. 2 saíram. Quantos ficaram ao todo?
Então, primeiro, nós vamos realizar aqui na mesa, tá? Vocês podem utilizar em casa com os lápis de cor que vocês usam, tampinhas, tá? Eu vou representar com grampos. Então, a subtração, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir, nós vamos resolver essa situação diminuindo. Ele pode ter perdido, ele pode ter saído, e foi isso que aconteceu na história, né? Cada um precisou ir para um lado e foi diminuindo a quantidade de ratinhos. E nós vamos fazer aqui então. Então, vamos representar aqui rapidamente e depois vamos fazer lá na tela. Então, havia 10 ratinhos. Então, vou representar 10 ratinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estão contando? 8, 9, 10. Então, 10 ratinhos. Como eles saíram, nós precisamos tirar esses ratinhos que saíram, né? Diminuir. É por isso que nós vamos fazer uma subtração, certo? Que é representado pelo sinal de menos. Então, para tirar esses ratinhos, nós vamos pegar desses 10 que nós temos aqui e tirar 2, certo? Então, eu vou tirar lá, ó. 1, 2. E para saber quantos ficaram, eu vou contar, né? Porque foram esses que ficaram. E assim, nós vamos ter a resposta desta situação problema. Nós vamos resolver esta situação problema. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaram ao todo 8 ratinhos. Tem aqui, ó, número 8. Certo? Então, esta é uma subtração. Agora, vamos fazer juntos lá na tela. Acompanhe. Então, havia 10 ratinhos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos aqui representado o número 10. E o que aconteceu? Saíram 2. Então, 2 ratinhos. Olha lá a informação na situação problema. Então, o que nós vamos fazer? Colocar o sinal de menos, que é o símbolo da subtração. Menos 2 ratinhos. Então, olha lá o número 2. E vamos resolver. Então, vamos colocar o sinal de igual e vamos tirar 2 ratinhos. Olha só, aqui nós vamos riscar, tá? 1, 2. E vamos saber a resposta. Quantos ratinhos sobraram, né? Quantos ficaram lá na história? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 ratinhos. 10 menos 2 é igual a 8. Então, a resposta é: ficaram 8 ratinhos. Muito bem. Agora, vamos para a próxima atividade. E aqui nós já temos alguns dados, hein? Mas nós vamos organizando para descobrir. Havia 5 ratinhos e 3 saíram da história. Quantos ficaram? Então, antes de fazer aqui na tela, vamos fazer juntos? Então, havia 5 ratinhos. Olha só. 5. Vou contar aqui. 1,
2, 3, 4, 5. 5 ratinhos. Mas 3 saíram da história. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar mais ratinhos ou tirar? Colocar mais grampos ou tirar? Muito bem, temos que tirar, porque eles saíram, foram embora, foram para outros compromissos. Então, nós precisamos tirar. É uma subtração. Então, vamos tirar. 1, 2, 3. E quantos ratinhos ficaram, então? Isso mesmo. 1, 2. Então, resposta 2. Conseguiram acompanhar? Então, essas já são as informações que nós temos aqui. Olha só na tela. Então, são 5 ratinhos, certo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. E daí o que aconteceu? Eles saíram. Então, nós temos que colocar o sinal de menos, é uma subtração. Quantos ratinhos saíram? 3. Então, nós temos que tirar 3. Olha só. 1, 2, 3. E o resultado, olha lá, já aparece o número 2. E foi realmente a quantidade de ratinhos que ficaram. 1, 2. Então, a resposta, ficaram 2 ratinhos. Certo? Conseguiram entender? Estão aprendendo? Agora, nós temos mais uma outra situação. Olha só. Havia 3 queijos. Lembra que o ratinho ficou por último lá e ganhou queijo? Ele comeu 2. Ele ganhou 3 e comeu 2. Quantos será que sobraram? Então, nós já temos aqui a operação. Olha só. 3 menos 2 igual a 1. Vamos entender? Então, havia 3 queijos. Olha lá. Número 3. E quantidade de queijos. 1, 2, 3. Muito bem. E ele comeu 2, ó. Nós já colocamos o número 3 lá e ele comeu 2. Então, como se ele comeu, não tem mais, é o sinal de menos. Comeu quantos? 2. Então, nós vamos tirar, né? 2 queijos. Então, vamos tirar lá. 1, 2. E quantos sobraram? Quanto sobrou? Exatamente. Apenas 1 queijo. Então, 3 menos 2 é igual a 1. E a resposta, sobrou 1 queijo. Certo? Muito bem. E agora, vamos brincar. E, para brincar, nossa primeira brincadeira vai ser um jogo da memória. Então, eu sei que vocês prestaram bastante atenção na história e nós temos aqui alguns números que apareceu lá na história. Então, esse jogo da memória tem algumas imagens da nossa história e como que nós vamos brincar? O jogo da memória já diz, né? Precisamos colocar a nossa memória para pensar. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá? Do jogo da memória. Vou dar um tempinho para vocês memorizarem e depois nós vamos descobrir aonde estão as 2 imagens iguais. Nós temos que encontrar as imagens iguais, certo? Então, olha só. Essas são algumas imagens lá da história, né? Temos o número 9, temos o número 4 e temos o número 3. Eu vou dar um tempinho para você memorizar e já retorno para brincarmos.
Muito bem, conseguiu memorizar? Então, coloca a cabecinha lá para pensar com quem está junto com você também. Pode brincar. Eu vou brincar aqui porque eu também fiquei memorizando e você vai brincando daí. Combinado? Então, a primeira imagem, né? O primeiro que eu vou escolher é lá do cantinho. Então, vamos ver lá. Vai colocando o dedinho nas que você já sabe, naquela que você sabe, acompanhando com os olhos. Eu vou escolher aqui a minha primeira imagem. Vamos ver. Número 4. Então, lá na história, nós tínhamos o número 4 também. Eu acho, deixa eu ver, que está embaixo. Vamos ver se eu memorizei direitinho. Ah, não, errei. Este é o número 3, que é um 3 de queijo. Então, fiz errado, eu já errei a primeira vez. E você? Vou tentar de novo. Vou tentar novamente o número 4, porque agora eu acho que eu me lembro. Acho que o número 4 está ao lado. Então, vamos ver. Muito bem, finalmente acertei. Você acertou aí? Então, número 4, ok. Então, uma imagem, já consegui. Agora, vou para o próximo. Vou escolher esse aqui, no meio. É o número 9, que eu me lembro muito bem lá na história, que o ratinho foi passear de trem, né? Então, eles fizeram um 9 aqui de trilho. O outro 9, puxa, acho que eu não trabalhei direito a minha memória. Eu acho que está aqui ao lado. Vamos ver. Ah, errei de novo. Será que você sabe onde está o outro número 9? Então, eu tenho que fechar aqui para fazer de novo. Ah, muito bem, acho que agora... Verdade, o número 9 está lá em cima, ao lado do número 4. Isso mesmo, agora acertei. Agora ficou fácil, né? Só ficou faltando o número 3, que está feito em formato de queijo. Quem lembra? Olha só, 4 com 4, 9 com 9. E agora o número 3. E o número 3 só pode estar ali na última, né? Não tem outro. Número 3. Uau! Como que vocês se saíram? Hein? Parabéns para quem participou, para quem acertou e para quem não acertou, tudo bem. A professora Bruna também errou um pouquinho aqui. O que importa é a gente se divertir. Vamos continuar nossa brincadeira? Vamos agora para o nosso quiz. Então, olha só. Corresponda a quantidade de ratinhos com os números abaixo. Então, nós temos ali, né, os ratinhos e precisamos saber a quantidade. Qual será que tem um ratinho? Qual espaço será que tem apenas um ratinho? Qual espaço será que tem 4 ratinhos? E por fim, 2. Então, você pode passar o dedinho, você pode acompanhar com os olhos. É importante você contar e participar. Eu vou dar um tempinho para você e nós já retornamos.
E aí, você conseguiu contar? Tudo bem, se não deu tempo, nós vamos fazer juntos aqui. Então, corresponder a quantidade de ratinhos com os números abaixo. Então, vamos contar? Então, olha só. Aqui, primeiro espaço, nós temos 2 ratinhos. Qual será que é o número 2? Será que você conseguiu encontrar? Olha lá. Muito bem. Então, aqui nós temos 2 ratinhos. E no próximo espaço, está fácil. Nós temos 1. Muito bem. E qual será o número 1? Encontrou? Isso mesmo. Aqui nós temos o número 1. E no último espaço? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos ali o número 4. Muito bem. E aí, conseguiu? Agora, nós vamos para o próximo. Olha só. Qual sombra corresponde com esta imagem? Então, nós temos aqui alguns ratinhos. E nós temos um ratinho que está pintado. Os outros não. A gente vê ali a sombra, o contorno. Qual será que é aquele ratinho colorido? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Muito bem, conseguiram descobrir? Será que é o primeiro ratinho? Tem que olhar bem certinho as orelhas, né? O rabinho. Muito bem, será que vocês descobriram? A sombra que corresponde ao ratinho que está pintado. Tcharam! Isto mesmo, é este que está embaixo, né? Então, olha só, o rabinho igual, as orelhas, o contorno. Muito bem. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta. Quantos queijos há no retângulo? Então, lembrem que tem que contar bem devagarzinho. Vai acompanhando com os olhos, com o dedinho, contar devagar para não errar. Eu vou dar um tempinho para você e já retorno.
Muito bem. Conseguiram contar quantos queijos há ali naquele retângulo? Olha só. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E você? Sabe qual que é o número 6? Lembra qual que é o número 6? Olha só. Esse aqui é o número 6. E então, a resposta está lá. Número 6. E agora que nós já fizemos várias atividades, você ouviu a história e aprendeu como que faz a subtração, a professora vai deixar um registro aqui para vocês. Então, pegue a folha ou o caderno que você já utiliza, registra a data, escrevam matemática e nós queremos saber qual o resultado desta subtração. Você pode pedir ajuda para quem está com você. Então, nós temos ali 5 menos 2 é igual. Lembra que aqui nós aprendemos utilizando grampos, né? Nós tínhamos o desenho dos ratinhos. Então, você pode utilizar os lápis, você pode desenhar também alguma bolinha, tá? 5 menos 2. Vou dar um tempinho para você registrar e já retorno.
bem. Então agora que você também já registrou a tarefa para casa, a nossa aula está terminando, mas precisamos saber se nós cumprimos toda a rotina de hoje. Olha só. Rotina. Relembramos a nossa aula anterior, medida de massa, certo? Hora da história. Sim, vocês ouviram uma história muito divertida dos ratinhos, lembram? Realizamos atividade, né? Aprendemos a resolver situações, problemas de subtração. Vamos brincamos de jogo da memória e também com o quiz. E ficou uma atividade para a próxima aula, para você resolver com a ajuda uma subtração também. E antes de ir embora, não podemos esquecer do que será, olha o recado do nosso amigo, da máscara, isso mesmo. Então, antes de ir embora, eu também não posso esquecer da máscara. Mas preciso primeiro passar o álcool em gel, bem direitinho, entre os dedos, lá na pontinha. É muito importante esse cuidado, né, pessoal? A gente já sabe. E pegar a minha máscara, que está guardada pelo elástico. Lembrando também que devemos estar sempre com o nariz e a boca bem cobertos, né, para nos proteger. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!